Gente, uma das coisas que mais bloqueiam a nossa abundância, mais bloqueiam o processo de manifestação, da gente viver aquilo que a gente realmente quer, é ficar pensando em como aquela vida vai chegar até nós, em como aquela realidade vai ser criada, né? Porque desejos não nos faltam, na verdade. Desde criança, desde a nossa primeira infância, a gente deseja as coisas, a gente observa o mundo à nossa volta, a gente vê aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal, aquilo que a gente tem vontade de experimentar desde criança, gente. A gente já nasceu com essa capacidade de olhar para o mundo, de observar o mundo e escolher entre uma coisa e outra. Na verdade, as crianças fazem isso. As crianças às vezes olham para o que o coleguinha tem, né? E falam, eu quero aquilo e tal. Agora, outras coisas elas não querem, porque elas se sentem mal, elas não têm a vontade de ter, de viver aquela experiência, né? Tem crianças que querem fazer natação, tem crianças que querem fazer futebol, tem crianças que querem fazer capoeira. Então, cada serzinho que vem para esse planeta, mesmo que ainda na infância, mesmo que criança, já vem com essa capacidade de observar o mundo e escolher as experiências que quer viver, tá? Isso é inerente a qualquer ser humano. Agora, o que vai definir se a gente vai chegar lá ou não são os nossos bloqueios mentais, né? A gente logo pensa assim, eu quero muito fazer uma faculdade de medicina, eu acho lindo, nossa, como eu queria ter o conhecimento para cuidar das pessoas e tal, né? E tem outros motivos também, tem outras motivações, né? Muitas vezes as pessoas têm motivação de olhar para uma profissão e achar que aquilo vai dar status, vai dar dinheiro e buscar aquilo e escolher aquela realidade, tá tudo bem, né? Você olha a realidade, você olha para aquilo que está acontecendo com você e você tem a capacidade de escolher o que você quer viver ou não, certo? Certo. E aí vem o grande bloqueio. Por quê? Porque você não sabe como fazer para chegar até aquela vida. Eu quero fazer uma faculdade de medicina, mas como que eu vou arrumar dinheiro para pagar aquela faculdade? Mas como que depois eu vou abrir um consultório se eu não tenho dinheiro? Ou como que eu vou prestar um vestibular para uma faculdade pública, né, já que eu não tenho condição de pagar uma privada? Como que eu vou prestar o vestibular se tem tanta gente boa, tanta gente inteligente aí fora, é muito concorrido, e eu estudei em escola pública a minha vida inteira? Né? A gente fica perguntando, a gente fica se bloqueando, né? Bloqueando algo que não é nosso, algo que não faz parte da nossa responsabilidade aqui nesse plano, né? Em determinado grau. Por quê? Porque isso não é com você, isso é com Deus, tá? Você tem a obrigação, o seu dever é escolher. Como isso vai vir para nossa realidade, como que isso vai vir para nossa vida, não depende da gente. Nós somos seres só humanos. E como humanos, nós somos completamente limitados, gente. A gente não tem condição de olhar de cima e olhar todos os caminhos, né? E perceber todos os caminhos que a gente pode utilizar para chegar até onde a gente quer, né? Mesmo porque muitas vezes não é nem um caminho só. Você tem que passar por várias etapas para você chegar finalmente no seu sonho, né? Você ir lá e pegar o seu sonho. Então, essa parte de como tudo vai acontecer, você não precisa esquentar a cabeça com isso, tá? Eu observando, eu lembrando as minhas histórias, olhando para minha vida, eu vejo que muita coisa que eu desejei lá atrás e ficou mesmo como se fosse um sonho, né? Que eu joguei pro universo, eu escolhi e tal. Só olhando para trás que eu consegui ligar os pontos e entender como que eu cheguei até aquele resultado, né? Até aquela vida que eu tive, né? Por exemplo, eu já contei em algum momento aqui que lá na minha infância, eu todo domingo, né? A gente ia almoçar na casa da minha avó, que ela era viva, e eu tinha uma amiguinha que morava, era vizinha dessa minha avó, e eu sempre ia na casa dela, a gente ficava conversando, né, e tal. E eu sempre falava as coisas que eu queria viver quando eu fosse adulta, né? Eu falava que eu ia morar sozinha, eu falava que eu ia pentear o meu cabelo dessa forma, de outra, que eu ia ter isso, que eu ia ter aquilo, né? A gente ficava divagando, gente, a gente ficava assim, viajando, né? Principalmente eu lembro de mim, né? Do que eu queria viver. Eu olhava
as novelas, naquela época, né, era muito mais forte, mas eu via nas novelas e eu escolhi os personagens que eu queria interpretar na vida real, né? Eu escolhi as experiências que eu gostaria de ter quando eu fosse adulta, né? Então eu ficava realmente vivendo ali aquela vida, quando eu crescer, eu vou morar assim, assado, eu vou morar sozinha, eu vou não sei o quê, eu vou fazer meu cabelo assim, assado, eu vou não sei o quê. Então eu lembro disso, que eu vivia isso, né? Que eu conversava com ela isso. E depois de muitos anos, quando eu já morava sozinha no meu primeiro emprego, eu fui morar sozinha numa cidade completamente distante, né? Agora, há pouco tempo, estudando essas questões de criação intencional da realidade, que eu comecei a perceber que eu consegui viver aquilo que eu ficava conversando com ela quando eu era adolescente, né? É morar sozinha, é fazer meu cabelo assim assado, é usar esse tipo de roupa, maquiagem, essas coisas assim. Então eu consegui viver. E eu não sabia como eu iria chegar a essa vida, né? As coisas foram simplesmente acontecendo na minha vida, as oportunidades foram chegando e eu fui aceitando, né? Muitas das vezes eu nem queria aceitar determinada realidade, mas eu fui indo e fui levada até realizar os meus sonhos. Quando eu fazia meu curso técnico, eu falava que eu ia trabalhar numa multinacional, né? Numa grande empresa. E quando chegou a época de eu procurar estágio, eu fui olhar, eu fui fazer entrevista em vários lugares, e onde eu consegui o meu primeiro estágio e, consequentemente, fui empregada numa multinacional, sabe? Então, assim, são coisas que a gente não tem como prever. A gente pode até querer planejar, mas a vida é tão surpreendente, a vida é tão enigmática pra gente que é humano, que a gente não tem esse poder de visualizar todos os caminhos, que a gente precisa entrar, passar, as pessoas que a gente precisa encontrar, os cursos que a gente precisa fazer, a gente não sabe os livros que a gente precisa ler, né? Então, quando a gente se entrega a essa fonte maior, a Deus, ao universo, né? Quando a gente escolhe o que a gente quer viver, eu não gosto nem muito de falar de sonhos, né? Porque sonhos, a gente tem aquela ideia que é uma coisa irreal, né? Que tá lá no mundo dos sonhos, que jamais vai virar realidade, é um sonho, é algo muito distante, né? Eu prefiro falar que são metas, são objetivos, são coisas que eu quero viver, né? Porque torna para minha mente muito mais palpável, muito mais real. E hoje eu vejo que é exatamente esse o ensinamento que os Abraham Hicks ensinam no livro dele Peça Será Atendido, né? Que eu já citei aqui várias vezes e já vivi coisas surpreendentes vivendo realmente o que eles ensinam nesse livro, né? Que a criação intencional da realidade é feita em 3 passos. O primeiro, a gente escolhe, né? A gente observa a realidade. Na maioria das vezes, a gente está vivendo um contraste, que é uma dificuldade, um problema. E com essa vivência, né? Só com viver essa dificuldade, esse contraste, a gente já está emitindo um pedido para o universo, né? De viver o oposto daquilo ali que a gente quer, inconscientemente, tá, gente? Tudo isso é de forma inconsciente. Você não precisa ter, isso aqui é um pedido. Não precisa, tá? Eu contei também aqui que eu não sabia nada, não conhecia nada de lei da atração, nada de técnica, nada, e consegui manifestar coisas gigantescas, porque eu fazia as coisas de forma intuitiva, tá? Eu era guiada para me comportar de determinada forma, para fazer as coisas de determinada maneira, eu simplesmente ia aceitando o que a vida estava me trazendo, né? Não tinha bloqueios com relação ao objetivo. Para mim, eu ia realizar aquele objetivo em algum momento da minha vida. E as coisas simplesmente se reorganizaram para trazer aquilo para mim, e muitas vezes de forma milagrosa, como eu já contei, como eu já compartilhei aqui algumas histórias para vocês. Mas quando a gente faz esse pedido, né, quando a gente emite esse desejo, esse pedido, a gente escolhe, o pedido já está feito, tá? Quando a gente vive dificuldades, o pedido já tá feito. Não, eu quero, tô lá em dívida, todo mês é isso, é um sufoco para pagar, eu tenho que ficar escolhendo conta, eu não sei o que fazer. Qual é o pedido que você está emitindo? Você está emitindo o pedido oposto, né? Não, eu quero ter dinheiro em abundância, ou você pode estar emitindo um pedido assim, não, eu quero ter dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, né? Então, você acaba criando no futuro, né? Você tá querendo manifestar no futuro a realidade de ter somente o dinheiro para pagar suas contas. Então, é sempre bom conhecer
como a realidade é criada, né? Quais são essas leis universais para a gente fazer a coisa de forma intencional, para a gente fazer a coisa de forma certa, né? E não ficar simplesmente manifestando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma vaga no mercado, como é muito comum, né? Um dinheirinho extra aqui, um dinheirinho extra aqui. Não, eu não quero um dinheirinho extra para quitar ali aquela conta e no mês que vem, como é que eu vou fazer? Ficar de novo, né, criando só o suficiente ali no sufoco? Não. Então, eu sabendo que é assim que a realidade funciona, que eu emito um pedido, então o que eu quero realmente? Eu quero dinheirinho para pagar a conta ou eu quero dinheiro vindo em abundância de várias fontes, de forma que sobre, que eu pague todas as minhas contas, que eu viva tudo aquilo que eu tenho, que eu quero viver e ainda sobre para eu poder ajudar outras pessoas ou para poder investir ou para poder sei lá o quê. O que eu quero realmente? Então declara isso para o universo, né? Então, às vezes que eu conseguia as coisas, eu realmente declarava o que eu queria. E aí, o segundo passo que eles falam é um passo que não depende de nós, é o passo do universo, né? O passo que ele sempre diz sim. À medida que a gente faz o pedido, ele, ok, é isso que você quer. Aí vem a dúvida, né? Ah, mas Simone, então não era pra gente ficar vivendo sempre situações difíceis, já que quando a gente vive situação difícil, a gente tá emitindo um desejo no sentido oposto, então era para aquilo se manifestar no meu futuro. Não é verdade? A gente não pensa assim, o oposto daquilo, mas não é isso que acontece na minha vida, Simone. Eu tô sempre manifestando aquela situação de dívida, aquela situação de que eu tô com problemas o tempo todo com dinheiro e tal. Então, como que resolve isso, né? Aí vem o passo 3, que é o passo mais importante e de quebra o mais complexo de ser feito, que é o passo da permissão. E aí cabe somente a nós, quando a gente permite ou resiste ao nosso objetivo. Tá bom, eu quero dinheiro em abundância, certo? Certo. Mas no fundo eu acho que é complicado, porque como que esse dinheiro vai vir até mim? Eu não faço hora extra, eu não sei, como que esse dinheiro vai vir para mim? O meu chefe não me dá oportunidade, não tem aumento, não tenho emprego, como que esse dinheiro vai vir até mim? Então é isso, quando você começa a pensar repetidamente nisso, quando você começa a focar o tempo todo a sua atenção naquilo que você não tem, né? Não tem como resolver, você está bloqueando, você está resistindo ao processo. Porque quem está em cima, né, a fonte, Deus, o universo, os seres superiores que estão nos ajudando, eles conseguem enxergar inúmeras formas da gente chegar àquele objetivo, né? Como eu falei no início, às vezes não é um caminho linear. Às vezes o caminho para a gente chegar no objetivo é cheio de altos e baixos. Né? A gente precisa ir num lugar num determinado dia, num determinado horário, falar isso com determinada pessoa, como já aconteceu comigo. Né? Somente falei com uma pessoa e dali um tempo a pessoa me trouxe a resposta que eu queria. Então, assim, a gente tem que abaixar a nossa resistência para ser guiado ao objetivo, ao como aquilo vai chegar até a gente. Então, quando eu olho para minha história, eu vejo que realmente eu não planejei. A maioria das coisas que eu vivi, que eu conquistei, eu não sabia, não tinha a menor ideia de como chegar lá, não planejei nada. Eu simplesmente desejava aquilo, né? Procurava sempre ficar bem, ser uma pessoa autoastral, ser uma pessoa alegre. Eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, muito palhaça, né? Isso eu tenho certeza que ajudou o meu processo de manifestação, né? De criação intencional da realidade que eu queria viver. Eu simplesmente declarava o meu objetivo e fazia algum movimento na direção daquele objetivo ali. Não ficava perdendo meu tempo em saber como que eu iria chegar, como que eu iria fazer aquilo, né? Eu contei recentemente também o fato de que eu pedi transferência do meu trabalho e por muitos anos eu fiquei receosa em pedir essa transferência para perto da minha casa, com medo de perder alguns benefícios que eu tinha quando eu trabalhava no meu local original, né? Só que quando eu cheguei a um ponto de decidir, eu realmente decidi que agora eu iria trabalhar perto da minha casa, porque o meu objetivo, a minha prioridade era ficar perto dos meus filhos. Quando eu decidi aquilo ali, eu falei assim, olha, eu quero ficar perto dos meus filhos, essa é a minha prioridade. Então eu vou sim fazer de tudo para ficar perto da minha casa,
Agora, se eu for perder dinheiro, se eu for perder algum benefício, eu dou um jeito depois, sabe? Eu faço qualquer coisa, sei lá, eu dou um jeito. Nem pensei no que eu poderia fazer, né? Eu faço qualquer coisa, eu dou um jeito e consigo pelo menos ali o dinheiro do benefício que eu vou perder. Aí a coisa, né, se desenrolou. Eu fiz lá o processo, eu fui buscar alguém pra trocar comigo, né? Enfim. A coisa foi tão perfeita, foi tão rápida, né? E tão assim, acima do que eu imaginava, que a pessoa que trabalhava, a pessoa que trocou comigo, tinha os mesmos benefícios que eu nesse lugar. Então a gente só trocou mesmo o local, né, de trabalho, assim, só botou o nome do local diferente, porque ela ganhava a mesma coisa que eu, no mesmo nível que eu. E então, assim, trocou 6 por meia dúzia, né? Traduzindo, não perdi nenhum benefício, e pelo contrário, né? Como eu saí daquele local de trabalho original, eu estava ali há 13 anos já, eu tinha feito ali amizades, eu tinha trabalhado com algumas pessoas, né? Ajudado algumas pessoas, que depois que eu saí desse lugar, as pessoas me procuraram para continuar trabalhando com elas e pagando, né? Antes eu fazia de forma amigável, de forma porque eu gostava daquilo que eu estava fazendo para ajudar aquelas pessoas. E aí, ela, quando eu saí daquele lugar, ela, sem eu saber, sem eu imaginar, foi lá me buscar e falar: olha, eu tenho como te pagar para você continuar fazendo esse trabalho para mim. E eu fiquei, nossa, olha só, né? Isso aí já foi uma grande criação, eu já não imaginava, né? Só o fato de estar no 0 a 0, só o fato de eu ter não perdido aquilo que eu achava que eu ia perder, né? Mas eu joguei pro universo, né? Eu dou um jeito de repor aquilo que eu vou perder. E realmente, né? Eu não perdi, além de não perder, eu consegui ainda ganhar mais. Porque o que eu fazia de graça no outro trabalho, eu passei a ser paga, né? E esse lugar que eu fui trabalhar, ele estava em processo de mudança. E por estar em processo de mudança, a gente está fazendo vários trabalhos extras, né? Para empacotar tudo, depois desempacotar tudo, botar tudo no lugar. E além disso, eu ainda tô recebendo hora extra, né? Então, assim, gente, ó, eu nunca, conscientemente, né? Se eu fosse pensar assim, de planejar, tintim por tintim, eu jamais iria imaginar que tudo isso fosse acontecer, né? Em linhas gerais, eu tô ganhando mais do que eu ganhava quando eu trabalhava lá. Olha só, né? Porque o que eu queria, a minha prioridade era ficar perto dos meus filhos, né? Então, nem que para isso eu perdesse alguma coisa. E além de não perder, eu ainda ganho mais. Então, gente, olha só, eu olhando para trás, né? Eu fiz uma reflexão ontem da minha vida. Eu olhando para trás, eu vejo, gente, como Deus é maravilhoso, como a fonte ela é abundante quando a gente realmente confia no processo, quando a gente se entrega, quando a gente sabe que eu não sei como aquilo vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer e da melhor forma, porque eu tô sendo guiada. Eu aceito conscientemente ser guiada nesse processo, não pela minha sabedoria, não pelo meu planejamento, porque eu não tenho como saber as formas que aquilo vai vir até mim, mas confiando em outros patamares superiores, confiando em que eu estou sendo o tempo todo ajudada por forças superiores, por forças que conhecem muito mais dos caminhos, né, das pessoas que eu preciso falar, dos eventos que eu preciso viver para chegar até o objetivo do que eu. Eu não tenho conhecimento disso, né? Eu tenho que fazer, sim, um movimento, né, para demonstrar para o universo, para esses amigos, para essas forças superiores, né, que eu tô querendo aquilo ali realmente, tô querendo viver aquilo ali, mas eu não tenho que ficar pensando exatamente o que preciso fazer ou o que eu preciso fazer de forma certíssima para chegar àquele lugar. Eu não preciso, por quê? Porque se eu me entrego, eu vou ser guiada, eu vou ser levada pelo fluxo da vida, né? Quando eu me entrego ao processo conscientemente, o nosso esforço, gente, o esforço que a gente precisa fazer é mínimo, tá? Isso é uma das grandes sacadas da criação intencional da realidade, da manifestação. É você se entregar no processo, é você confiar, é você soltar, é você relaxar e continuar vivendo a sua vida. E continuar fazendo coisas que você gosta, né? Coisas que vão conhecendo, né, a lei da vibração. A gente sabe que quanto maior é a vibração, quanto maior essa frequência vibracional, a gente vai ter acesso a tudo aquilo que tá também na mesma frequência por ressonância, né? Lembra que eu já expliquei isso várias vezes aqui?
E da mesma forma, o oposto, quando a gente tá embaixo, né? Quando a gente tá pensando, mas não tem como, mas é muito difícil, mas eu quero, mas é complicado, né? Você está se alinhando a esse tipo de pensamento e a esse tipo de experiência que você vai continuar vivendo na sua vida. São pessoas que pensam igual, são situações que comprovem que realmente é difícil você chegar ali, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar a um objetivo. As pessoas, elas sabem o que querem, né? Elas têm ali, conscientemente, elas sabem onde querem chegar, já fizeram o pedido, já emitiram, né? Às vezes de forma intencional, declarada, né? Como eu fazia muitas vezes, quero isso, quero viver aquilo, tal. Só que, em vários momentos, ela bloqueia o fluxo daquilo vir para sua vida. Ela bloqueia ideias que poderiam estar trazendo aquilo para ela. Ela bloqueia eventos que poderiam acelerar o processo de manifestação. Então você tem que ver se na sua vida você está fazendo isso. Você sabe o que quer, você sabe o que quer viver? Você está bloqueando ou você está permitindo que aquilo venha para sua vida? Lembra que eu contei uma história aqui há um tempo atrás? Que eu percebi que realmente é assim que funciona. Quando a gente vive um contraste, a gente não precisa nem declarar de forma objetiva aquilo que a gente quer. Claro que quando a gente declara, a gente coloca intenção naquilo, a coisa se manifesta rapidamente. Mas quando eu contei a história da serra, né, que eu tenho que subir a serra quando eu saio do meu trabalho, é uma serra perigosa, uma serra sem acostamento, uma serra que tem muito caminhão, e toda vez que tinha um caminhão do meu lado, eu ficava ali dirigindo ali no caminhão, aquilo me incomodava de ter pessoas querendo passar e correr e tal, e é um perigo ficar correndo e pessoas querendo correr e eu querendo andar certinho, né? E aquilo me incomodava. Eu preferia ser a última da fila, porque eu sabia que eu ia vir na minha velocidade, sem ninguém me pressionando, sem nada, né? Do que ficar ali correndo, ali tentando passar rapidamente e correr o risco de sofrer um acidente. E toda vez eu comecei a perceber, depois de um tempo, que toda vez que eu ultrapassava um caminhão e tinha carros atrás, esse caminhão fechava os carros que estavam atrás, iam atrás de mim, né, para poder ultrapassar um outro caminhão que esteja na frente ou um carro que esteja mais devagar. E nisso eu conseguia ficar um bom tempo sozinha, né, assim, a última na fila dirigindo, porque o caminhão ficava travando os demais carros lá atrás. E eu comecei a perceber, gente, que isso estava acontecendo de forma muito recorrente, né? Falei, gente, toda vez que eu passo um caminhão, vou ultrapassar um caminhão, ele também joga para a esquerda para ultrapassar e eu fico sozinha. E aí eu entendi. E aí veio um insight, né? Daquilo que eu tô estudando, daquilo que eu tenho me dedicado a entender. Eu tô criando intencionalmente a minha realidade de forma inconsciente. Como? Por conta disso que eu falei aqui, né? Eu tô vivendo um contraste, eu tô vivendo uma situação de que me deixa desconfortável, né? Toda vez que tem alguém querendo me forçando ali passar, para eu acelerar, andar acima do limite de velocidade, para poder me passar ou passar o caminhão. Isso me incomoda e eu estava jogando um pedido pro universo, né? Que era o oposto, que é o quê? Que quando eu ultrapasso o caminhão, eu não tenho mais ninguém atrás de mim me forçando para acelerar, né? E era aquilo que eu estava vivendo realmente, mas eu não fiz nenhum pedido, eu não bloqueei, né? Na verdade, eu só estava vivendo aquilo e aquilo estava me incomodando. E aí o universo, né, reorganizando tudo, proporcionou esses momentos para mim, né? O momento que eu ficava de forma tranquila ali, subindo a serra. E eu entendi que realmente é assim que funciona, né? A gente vive um contraste para escolher aquilo que a gente quer viver. E desde que a gente não tenha bloqueios com relação àquilo, a coisa vem para nossa vida, né? Por isso que é muito mais fácil a gente manifestar coisas negativas do que coisas positivas. Porque a gente não tem bloqueio com coisas negativas, né? A gente sabe que é muito fácil ser assaltada, é muito fácil acontecer um acidente, enfim, pegar uma doença. A gente tem isso no nosso subconsciente, né? É muito fácil ficar doente. Agora, é muito fácil você ser curado de um câncer? Né? A gente já tem um certo bloqueio, né? Por quê? Porque a gente fica enxergando, a gente fica olhando situações em que pessoas morrem de câncer. Mas existe um outro lado que pessoas se curam de cânceres, inclusive terminais.
e a gente não enxerga isso, a gente não acredita nesse tipo de coisa ou acha que é uma coisa aleatória da vida. E a vida não é aleatória. Deus é tão inteligente que ele criou as mesmas leis e todos nós estamos sujeitos às mesmas leis, né? Tudo que a gente faz de acordo com a lei, a gente vai ter o resultado, né? Então, a gente não conhecendo essas leis, a gente está criando mais coisas negativas para a nossa vida, né? Quando a gente conhece as leis, a gente sabe quando a gente está criando coisas negativas e tem como reverter esse processo para criar aquilo que a gente quer viver. Por isso, gente, que nesse final de semana eu refleti muito sobre a minha vida, eu refleti muito sobre o processo que me gerou determinados objetivos, né? Determinadas vitórias, e eu realmente fui sendo levada. Eu não sabia como, eu só sabia o que eu queria. E eu estava aberta no processo. Eu não tinha me limitado a nenhum como, tá? Eu não tinha me limitado a nenhum como. Eu estava aberta a qualquer como que a fonte, Deus, os amigos dos planos superiores, os espíritos, o universo, esteja disposto a me levar. Então, gente, o meu conselho para você aqui é hoje. Se você sabe exatamente o que você quer, tá? Você tem os requisitos daquilo que você quer viver, você já tem o teu cenário de vida ali, aquilo que você sabe que quer viver, relaxe. Faz um movimento na direção daquele objetivo, vai visitar a casa dos seus sonhos, vai visitar o bairro dos seus sonhos, vai fazer o test drive, vai ficar olhando vídeos no YouTube daquele carro que você quer comprar. Foque a sua atenção no que você quer viver, porque o como ele vai surgir. É lei, gente, é matemático, funciona em 100% dos casos. Abandona essa dúvida para lá, larga toda a ansiedade de como isso vai acontecer, essa dúvida de que realmente vai acontecer, larga isso tudo para lá e vive a tua vida normalmente, faz coisas que te alegram, que te deixam bem, mesmo que não tenha nada a ver com o teu objetivo. Porque o teu objetivo, quando você chegar lá, você vai se sentir da mesma forma como você se sente quando tá fazendo coisas que te alegram, né? Vai se sentir livre, vai se sentir feliz, vai ter liberdade. Então você tem que manter essa vibe elevada, né? Para poder receber a influência, para poder receber as ideias, para poder entrar no fluxo da vida que vai te levar ao teu objetivo. E é simples assim, gente. Bom, era isso que eu queria trazer para você hoje, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Simone Santos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque eu trago aqui experiências, insights, testes que eu faço com criação intencional da realidade, tá? Então, se você quer saber mais desse assunto, se você se interessa por criar a realidade de forma intencional, se inscreve e também ativa todas as notificações para você ficar ciente de quando sair o próximo vídeo, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!